Os judeus acreditavam que o sofrimento, a dor e o lamento eram para as pessoas que não tinham aliança com Deus ou que a tinha, mas desobedecia. Para o judeu, bem-aventurado é aquele que vive sempre alegre, desfrutando do melhor dessa terra e que não sabe o que é sofrer doenças ou qualquer infortúnio ou revés da vida. O judeu bem-aventurado é rico, é próspero, e tudo o que ele fizer, eles de fato recitavam o Salmo 1, tudo quanto o justo fizer, prosperará. Eles acreditavam. Agora Jesus pega esta página e vira, e começa a dizer, bem-aventurado os que choram. Dá para você, irmãos, imaginar como ficou o semblante dos discípulos juntamente com Jesus? Que essa teologia que eles aprenderam a vida toda, que não pode chorar, que não pode sofrer, que não pode sofrer revés, percalço na vida, ninguém, um crente não pode, um justo não pode padecer necessidade, inclusive chorar, lamentar, sentir tristeza. Imagine como ficou os semblantes dos discípulos quando Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eles poderiam até estar pensando, eu não acredito, nós não acreditamos no que estamos ouvindo, mestre. Aprendemos a vida toda que nós não podemos sofrer, e agora o Senhor disse, bem-aventurado os que choram. Meus irmãos, precisamos entender que as Escrituras nunca diz que os crentes, por serem crentes, devem viver somente chorando e lamentando. As Escrituras não dizem isso. Paulo diz em Filipenses capítulo 4 e versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E vamos também recordar que a alegria é o fruto, é uma das características do fruto do Espírito. Em Romanos capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo diz, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Então você vê que não é só chorar o crente. E o Salmo diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesta vida, amados irmãos, nós choramos, mas também não é só chorar. Nesta vida nós temos alegria, porque nós temos, irmãos, o penhor do céu, nós temos a garantia do céu, nós temos, irmãos, a alegria que vem do céu. Não é uma alegria circunstancial, é uma alegria que vem do céu, que entra na nossa vida, mas choramos de perdas, choramos porque estamos doentes, choramos porque não passamos naquele concurso que tanto queríamos, choramos porque não tivemos o aumento de salário devido, choramos, lamentamos. Mas Jesus aqui, irmãos, coloca essas bem-aventuranças, eu quero que você observe isso. Jesus coloca essas bem-aventuranças não em ordem cronológica, mas em ordem lógica, porque ninguém consegue chorar com a alma sem que primeiro ele seja pobre de espírito, humilde de espírito. E nós vimos nos sermões passados que aquele que é humilde de espírito possui o reino dos céus. Os que choram verdadeiramente são aqueles que reconhecem que são profundamente dependentes de Deus e que sem Deus eles não conseguem nada. Sem Deus não conseguimos nem respirar. Sem Deus nós não conseguimos nem mover. Razão pela qual o apóstolo Paulo estava no Areópago em Atenas pregando, ele viu a placa, o Deus desconhecido, e ele falando para aqueles epicureus e estoicos, ele diz, olha, nele nos movemos e nos existimos. É no Senhor. Sabe por que você está aqui? É porque a graça do Senhor está sobre a sua vida.
E não estou dizendo que aqueles que não estão, que é a graça do Senhor, só Deus sabe da particularidade da vida dele. Mas se o crente chora e o crente também fica alegre, que tipo de lamento o Senhor Jesus está falando aqui que é bem-aventurado? Eu quero falar só 3. As Escrituras vão nos dar um leque muito grande, irmãos, sobre isso. Mas eu quero somente mencionar aqui 3 elementos daqueles que choram verdadeiramente. E por qual razão nós devemos chorar? E se não chorarmos agora, vamos chorar no juízo final. Eu quero que vocês entendam isso nesta noite. Jesus está dizendo, em primeiro lugar, bem-aventurado é aquele que chora por ter pecado contra Deus. Estou cansado de tanto gemer, diz o salmista no Salmo 6, verso 6. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Observe o lamento de Davi aqui, irmãos, em 2 direções. Seu lamento não era de fato uma emoção repentina e passageira. Davi não diz, Senhor, ó Senhor, sinto muito por ter pecado contra ti. Não, seu pecado tirou dele a paz, ao ponto de ele não conseguir dormir. Todas as noites faço nadar o meu leito. Aqui vemos que não era um arrependimento vazio, um arrependimento sem sentido, como se o motivo do seu lamento não o perturbasse, porque ele diz no versículo 3 que sua alma estava profundamente perturbada. No Salmo 51, versículo 12, ele diz que sofreu uma grande perda por ter pecado contra Deus. Ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Quando pecamos, imediatamente sai de nós, irmãos, a alegria. E quando nós confessamos, quando nós choramos, quando nós lamentamos por causa do nosso pecado, esta alegria é restituída. No Salmo 32, versículo 3, Davi diz que a consciência de ter pecado contra Deus provocou nele uma espécie de gemido todo dia. Sua alma chorava, ele pranteava todo dia. E é isso que o nosso Senhor Jesus está ensinando sobre a bem-aventurança do lamento, do choro e da tristeza. Bem-aventurado é aquele que chora por ter pecado contra o Senhor. Bem-aventurado é aquele que confessa o seu pecado ao Senhor e lamenta perante o Senhor. Este é o primeiro passo na direção que o salmista aqui dá. O segundo, que seu lamento era intenso e profundo. De minhas lágrimas o alago. Seja o que for, irmão, não sabemos aqui qual era o problema do salmista, o que ele estava passando, mas ele se dirige a Deus com lamento profundo e usa aqui uma hipérbole no nosso português. Ele usa aqui uma hipérbole, que é um exagero de linguagem, para expressar quão profunda era a sua tristeza. Ele diz, o meu leito, ó Deus, está alagado, meu travesseiro está molhado de tanto chorar. No Salmo 32 ele diz, os meus ossos estavam doendo, os meus ossos estavam apodrecendo. Ó Deus, não é somente sinto muito, Senhor, mas eu estou lamentando, estou chorando por causa do meu pecado. Veja que ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Ele sabia, irmãos, que se Deus fosse levar em conta, agir contra ele, baseado na sua ira, na sua justiça, ele seria fulminado, ele seria morto. Por isso ele diz, Senhor, se eu morrer, eu não vou poder te louvar. Não há louvor no sepulcro, Senhor. Perdoa-me, eu estou implorando. Jesus está dizendo, veja, vocês discípulos, bem-aventurados são esses que choram por causa dos seus pecados. Meus irmãos, se queremos receber o conforto divino, precisamos lamentar extensa e intensamente o nosso pecado.
Não podemos acostumar a pecar e ficar insensíveis diante de Deus. Que tipo ou quais os pecados que você cometeu, que você deve lamentar? Quero apenas aqui citar alguns pecados que acredito que faz parte de todo o nosso contexto. Pecamos, irmãos, quando valorizamos mais as coisas terrenas do que as celestiais. Empregamos muita energia, empregamos muita força no nosso trabalho. Eu estou dizendo, o seu trabalho glorifica a Deus. A maneira que você trabalha lá na empresa glorifica a Deus. Você está fazendo um trabalho lá também para Deus. Mas às vezes o foco não é o trabalho para Deus, é o trabalho para você mesmo, para você ganhar bastante dinheiro. Esse trabalho não glorifica a Deus. Precisamos trabalhar, irmão, seja em que área for, desde que seja honesto, pautado pelas Escrituras, esse trabalho glorifica a Deus. Precisamos, irmãos, nessa escala de valor, dar prioridade ao reino de Deus e não à nossa vida. E pecamos, irmãos, pecamos, quando não damos prioridades às coisas celestiais. Nossa mente é muito ocupada com as coisas materiais. A nossa mente fica somente na horizontalidade, parece que ela não consegue pegar o caminho da verticalidade, e nisso estamos pecando contra Deus, porque empreendemos grande energia para fazer o nosso trabalho, mas o trabalho do Senhor, nem tanta energia. Às vezes chegamos até atrasados no culto, não é verdade? E eu te digo, Deus está te vendo, Deus sabe, Deus conhece você. Ele te vê, Ele sabe o que está acontecendo com você. E você pensa que Deus não leva isso em conta? Leva. Deus é justo, Deus é perfeito. Por isso Jesus, neste Sermão do Monte, Ele diz, em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, o nível é alto com Deus. O nível é alto com Deus. E pecamos quando não olhamos esse nível. Pecamos, irmãos, quando não olhamos isso. Como Esaú, pecamos também quando menosprezamos e profanamos o que é sagrado. Menosprezar a bênção de Deus é um grave pecado, porque isso demonstra ingratidão ao Senhor. Pecamos quando sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos. Pecamos contra Deus. E se pecamos desta maneira, ou deliberadamente desta maneira, irmãos, precisamos chorar. Precisamos chorar. Lembrar, talvez, no fim do dia, quando você vai dormir. Ó Senhor, o que eu vi hoje, ó Deus, o que eu escutei hoje, Senhor, o que eu falei hoje, ó Senhor, eu lamento, Senhor, diante de Ti, me perdoe, ó Deus, e eu prometo me esforçar para não fazer isso mais, ó Deus. Aí, irmãos, tem a consolação, aí nós temos a consolação, sim. Pecamos quando menosprezamos aquilo que é sagrado. Parece que o domingo é uma mera agenda na nossa vida. Vou lá na igreja hoje, vou lá, não fui na escola bíblica dominical, quem sabe vou à noite não vou na escola bíblica dominical. O Senhor está te vendo, o Senhor sabe, o Senhor conhece as suas possibilidades, o Senhor sabe da sua vida, Ele te acompanha, e é fato que a Escritura diz no Salmo 139, que Ele de uma forma assombrosa te fez no ventre da sua mãe. Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu coração. Mas Jesus também está dizendo aqui, irmãos, bem-aventurado é aquele que lamenta a miséria do seu país. Neemias, fora de Jerusalém, fora de Israel, ele diz, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias estava, irmãos, querendo saber, pediu Hanani, Hanani, me dê um relatório do que está acontecendo em Jerusalém. Eu quero saber como está o sepulcro dos nossos pais, os muros, a cidade,
e o relatório foi aterrador. Quando ele ouviu esse relatório, ele caiu no chão e chorou. Era um homem que tinha um profundo zelo por Jerusalém e por Israel. Neemias, irmãos, estava na cidadela de Suzã, em outro país. Neemias era palaciano. Ele comia do bom e do melhor, bebia do bom e do melhor. Ele estava diante do rei, ele servia o rei, mas o seu coração estava na cidade santa. A sua vida estava na cidade santa. Ele poderia até dizer: olha, o que eu tenho com isso? Foram nossos antepassados que não deram ouvido aos profetas, inclusive Jeremias, e Deus alertou através do profeta Jeremias que viria dos caldeus a derrota, e eles não deram ouvido. Eu sou vítima disso. Não, Neemias não fez isso. Ele lamentou, ele orou, ele sabia quem era o Deus, e ele disse no versículo 7, capítulo 1, versículo 7 de Neemias, ele diz para Deus: temos procedido corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Ele não culpou ninguém, ele se colocou como um pecador também, e chora, e jejuou, ele se vestiu de pano de saco, ele caiu no chão e chorou. Bem-aventurado é aquele que chora, que lamenta o pecado do seu país. Observe, irmãos, a compulsão do seu coração. Ele ficou triste em saber que a destruição de Jerusalém era pior do que ele imaginava. Por isso ele ora chorando, pedindo a Deus: ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ao olharmos, irmãos, para a situação caótica, imoral e espiritual do nosso país, devemos ser tomados pelo mesmo sentimento que teve Neemias. Jesus diz que somos sal e luz do mundo. Então, por que há tantas trevas e podridão no mundo e principalmente em nosso país? Qual é a escala de valor que nós temos? O pecado, amados irmãos, está em pleno crescimento em nossa nação. Os valores de Deus estão sendo ignorados e atacados de forma direta pelos proponentes de Satanás. Nosso coração deveria se entristecer e o nosso rosto deveria corar de vergonha por causa disso. A ordem de Deus para o seu servo é esta de forma bem clara: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforme a mente. Deixe a palavra de Deus entrar, os valores de Deus entrar na sua mente, transforma a sua mente. Aí você vai olhar o mundo, vai olhar o nosso país, vai olhar o seu bairro e chorar: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. E se nós formos lá para Israel, irmãos, todo o capítulo 22 de Ezequiel é uma descrição da situação moral e espiritual de Israel. Havia violência, havia suborno, havia roubos, furtos, o órfão era esquecido, o dia do Senhor era profanado, eles se esqueceram de Deus e os falsos profetas profetizavam mentiras. O pior de tudo, diz o versículo 30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que coisa, irmãos, que calamidade espiritual de Israel. A destruição de Israel, porque o povo não tinha para colocar-se diante de Deus na brecha e falar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, de Israel. Tem misericórdia de nós. Ajude-nos, Senhor. O crescimento, irmãos, da devassidão, a falta de pudor, da violência, e no mundo todo, irmãos, devia nos fazer chorar diante de Deus. Devíamos olhar este cenário com nosso coração compungido, chorando, triste e lamentar profundamente, e nos colocar na brecha diante de Deus, como diz o profeta Ezequiel, porque não temos colheita se não chorarmos. Se não chorarmos diante do Senhor agora,
se você não chorar diante do Senhor agora pelos seus pecados e pelo pecado da nação, vai chorar no juízo final. Jesus falou, ali haverá choro e ranger de dente. O salmista no Salmo 126, versículo 6 diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Meus irmãos, uma boa colheita é precedida por andar e chorar. Andar, plantar e chorar. Se queremos ver, irmãos, a graça de Deus derramada aqui nessa igreja, como o Senhor tem feito aqui, se queremos continuar, irmãos, usufruindo das benesses de Deus aqui, precisamos, irmão, lamentar o nosso pecado, precisamos chorar, precisamos, irmão, colocar o nosso joelho no chão e orar. Inclusive, nas quintas-feiras nós temos culto de oração aqui, precisamos chorar, precisamos lamentar o nosso pecado, irmãos, chorar e lamentar, ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Em terceiro lugar, bem-aventurados que choram devido ao crescimento do falso evangelho. As pessoas do mundo não querem Deus, irmãos. Elas não querem Deus. As pessoas aí querem o oba-oba. As pessoas querem que o tal apóstolo dê a ela a chave do reino de Deus para ele abrir as dispensas de Deus e ser abençoado. Jesus diz que surgirão muitos falsos profetas no mundo e, em consequência disso, a iniquidade vai multiplicar. E, em consequência disso também, vai faltar o ajustamento de valores ao reino de Deus, porque o amor esfria, e se você olhar para um corpo frio, o que está acontecendo com ele? Ele está morto. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, Jesus disse, olha, muitos chegarão naquele dia e falarão, Senhor, Senhor, nós fizemos maravilhas em Teu nome, Senhor. Nós expulsamos demônios, nós fizemos, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Estes, irmãos, são os falsos profetas que vão estar diante do Senhor. Ao olharmos, irmãos, essas igrejas falsas, que pregam um evangelho, irmãos, da graça barata, uma graça que não custou o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não serve para nada. Jesus veio aqui, não foi para resgatar essas pessoas do seu pecado e da ira de Deus. Jesus veio aqui para dar posses para ela. Isso é errado, isso é mentira do diabo. E as pessoas estão sendo enganadas. Devemos orar, devemos sim orar por eles, mas devemos chorar ao ver essas coisas acontecendo. O falso evangelho cresce, diz que o Brasil é um país evangélico. Não sei que evangelho nós temos no Brasil que está crescendo. O que está crescendo é a mentira, é o engodo. O que está crescendo é a hipocrisia, mas não o evangelho de Cristo. Por isso precisamos, irmãos, lamentar, chorar. E como Judas escreveu para uma comunidade que estava sendo atacada pelos falsos mestres, Judas escreveu no verso 3, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Demonstramos, amados irmãos, demonstramos que lamentamos quando batalhamos em favor da verdade de Deus. Se não lutarmos em defesa da verdade do Senhor, não choramos de fato, estamos nos conformando com o erro, estamos conformando com a mentira, estamos de mãos dadas com a mentira. Por isso que Judas fala, eu estou exortando a vocês a batalhardes por uma fé que uma vez foi dada aos santos. Fé aqui, meus irmãos, não é crer. Fé aqui é o corpo de doutrina que os profetas e os apóstolos deram para a igreja. É nisso que nós cremos, nas Escrituras Sagradas. Se nós não batalharmos pelas verdades da Escritura Sagrada, irmãos, demonstramos insensibilidade com o avanço do erro. Aí nós não estamos chorando. E Jesus disse, bem-aventurado os que choram. Se isso toca o seu coração, talvez você tenha até parentes que estejam nesse falso evangelho, chore por eles, lamente por eles, ore por eles, amigos também.
você deve lamentar e chorar. É triste, irmãos, muito triste quando as pessoas perdem o senso da necessidade de arrependimento. Ao falar sobre a ovelha perdida, Jesus disse que 99 ficaram no aprisco e uma se perdeu. Os publicanos tinham indagado Jesus: olha, ele come com pecadores, ele come e bebe com pecadores e publicanos. Como pode isso? Ao contar esta parábola da ovelha perdida, Jesus colocou o dedo na ferida daqueles religiosos. Eles se achavam que estavam no aprisco. Aquela ovelha, eles que tinham todo o paramento da religião, com toda a indumentária da religião, com todo o rito religioso judaico, eles achavam que eram as 99 que estavam no aprisco, que estavam seguros. A segurança deles não era Jesus ou Deus de Israel. A segurança deles era o ritualismo religioso seco e vazio. Eles olhavam para os publicanos, eles olhavam para as prostitutas e os demais párias da sociedade com desdém, dizendo: vocês são pecadores, vocês são ovelhas que estão fora do aprisco. Mas quem o pastor foi buscar? A ovelha perdida. E Jesus falou: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vocês se consideram justos? Vocês estão dizendo que não precisam de arrependimento. Meus irmãos, devemos olhar isso. Essas pessoas que se afastaram da casa do Senhor, essas pessoas que estão longe da casa do Senhor, devemos lamentar, chorar, orar por elas e, quem sabe, com elas também. Pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Devemos lamentar, irmãos, por aqueles que abandonaram a fé, aqueles que abandonaram a igreja, devemos lamentar. Bem-aventurados que choram. Eu quero fazer somente 3 aplicações aqui, irmãos, para nós. Todos nós devemos chorar por ter ofendido a Deus com o nosso pecado. Se alguém não chorar agora, certamente chorará depois. Ninguém vai ficar sem chorar. Chorar agora é melhor, bem melhor. E lá, irmãos, lá no juízo de Deus, não haverá remédio para curar a sua dor. Jesus disse que lá haverá, sim, choro e ranger de dente. O que você prefere? Chorar agora ou chorar depois? Se você lamentar o seu pecado nesse tempo que se chama hoje, se você sentir profunda tristeza pelo desvio moral, ético e espiritual das famílias, daqueles que estão indo para as sendas da morte, sem Deus, você será de fato consolado. Mas se isso não te entristece, se o pecado não te incomoda, se ele não produz em você um sentimento de perda profunda, que não te leva ao lamento e ao arrependimento perante o Senhor, Jesus diz em Lucas, capítulo 6, versículo 25, ai de vós o que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Não fique, irmão, ninguém sem chorar. Ou chora agora ou chora depois. E ficar sem chorar é a mesma coisa que rir. Ai de vós. O crente e o Espírito Santo, de certa forma, está em posição diametralmente oposta. Numa ponta estamos nós que devemos chorar por causa dos nossos pecados. Se isso acontecer, na outra ponta o Espírito Santo se alegrará. Mas se não lamentarmos o nosso pecado, não entristecermos por isso, na outra ponta o Espírito Santo se entristecerá. É isso que Paulo diz. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados.